Olá pessoal, então a gente vai começar mais uma aula e a gente vai começar os nossos estudos então de ótica e a gente vai começar falando sobre ótica geométrica. Bom, então eu vou começar a tratar com vocês algumas definições básicas relacionadas à ótica geométrica, porque existe também a chamada ótica física, mas não vai ser o foco dos nossos estudos, né? Então a gente vai, esse nome ótica geométrica, o que a gente vai estar estudando é justamente porque simplesmente com considerações de geometria a gente consegue resolver muito problemas dessa área da física. Bom, vamos lá então, vamos começar a definir a primeira introdução, né, que a gente vai fazer, uma introduçãozinha rápida, são algumas definições. Então vamos definir primeiro o que é a luz, que é a definição básica e o que vai, vamos dizer, orientar todos os nossos estudos, né? A gente vai estar agora tratando bastante de falar sobre a luz, feixes de luz, formação de imagens e por aí vai. Então vamos definir basicamente o que é a luz. Então luz, ela é uma onda eletromagnética, como vocês já viram quando a gente estudou ondas, né? Então vocês tinham ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, né? E nesse caso, então, a gente está falando sobre onda eletromagnética. Diferentemente de uma onda mecânica, a onda eletromagnética ela consegue se propagar no vácuo, né? Não é à toa, por exemplo, que a luz que vem do Sol, que é uma onda eletromagnética, ela viaja em todo o espaço interestelar e chega aqui na Terra sem problema nenhum, né? Então, a luz sim se propaga no vácuo também. Tá? Então, conceituação básica aí, luz ela é uma onda eletromagnética. Bom, a gente vai fazer algumas outras definições, a gente vai definir agora o que é um corpo que emite luz e o que é um corpo iluminado. Mas são bem simples as definições. Então, um corpo que emite luz é aquele corpo que possui luz própria. São chamados também de fontes primárias. Como assim um corpo conter luz própria, né? Possuir luz própria? Bom, uma lâmpada, a gente diz que ela é uma fonte primária, porque ela produz a sua própria luz, né? O Sol é uma fonte primária, um fósforo é uma fonte primária, a vela é uma fonte primária. Né? Então, qualquer corpo emissor de luz, a gente diz que ele é uma fonte primária. Por exemplo, se a gente aquecer demais, né, o carvão em brasa, ele emite luz. Né? Você pode apagar a luz de todo o ambiente que você vai ver lá que ele é vermelho, né, basicamente, quando ele está em brasa. Ou seja, ele está emitindo luz própria. Então, naquela situação, ele é um corpo que emite luz. Um vagalume é um corpo que emite luz, né? Entre outros animais aí que podem emitir luz também. Tá certo? Bom, já os corpos iluminados são todos os outros, né? Então, são corpos que não emitem luz, são aqueles que refletem a luz, eles não possuem luz própria. E por isso eles são chamados de fontes secundárias. Exemplos, todo o resto. Por exemplo, a Lua, nós a vemos porque ela está sendo iluminada, né, pela luz solar, por exemplo. Essa luz reflete dela e vem em direção à Terra e bate nos nossos olhos, na nossa retina. Por isso a gente enxerga a Lua, por exemplo. Mesmo durante o dia, né? Você vê a Lua lá durante o dia, às vezes, quando é Lua nova, né, que é durante o dia, a Lua nova, ela está meio esbranquiçada ali. Mas como é que a gente está vendo se ela está escondida, né, atrás da Terra, né? Bom, como que a gente está vendo ela? É simplesmente porque a Terra está sendo iluminada pelo Sol, reflete luz, essa luz bate na Lua e volta para os nossos olhos. Então a gente consegue enxergar a Lua também de dia, quando é Lua nova. Tá? Uma mesa, como que a gente enxerga uma mesa? Bom, devido à luz que bate nela, ela reflete essa luz e essa luz vai em direção à nossa retina novamente e a gente enxerga a mesa. Mesma coisa, uma garrafa, a parede ou qualquer outro objeto, de modo geral, que não está emitindo luz, é porque a gente está vendo a luz que é refletida por ele. Tá? Só a título de curiosidade ainda, outro corpo que emite luz, né? Uma tela de computador, uma tela de televisão, então nesse caso ele é uma fonte de luz própria, né? Fonte primária. Tá certo? Então essa é uma definição simples aí do que é um corpo que emite luz e o que é um corpo iluminado, ou seja, fontes primárias e fontes secundárias. Outra definição que vai ser útil aqui no nosso estudo é são chamadas de uma definição que leva o nome de fonte pontiforme e a outra de fonte extensa. Então essas definições são definições relativas que eu vou passar para vocês, tá? E vocês já vão entender por que do relativo. Então, o que é uma fonte pontiforme? É uma fonte que tem uma dimensão, uma fonte de luz, né, que tem a dimensão
desprezível em relação à distância ao objeto que está sendo iluminado. Traduzindo, pegar um exemplo. Se eu quiser, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, um fósforo, né, à noite, aceso num estádio de futebol que está todo apagado, né, esse meu fósforo ele é uma fonte pontiforme, ele é um ponto praticamente, né, eu estou vendo ele como um ponto. Tá? Então, uma vez que ele é muito pequeno em relação à distância do objeto que a gente está querendo iluminar, por exemplo, né, o fósforo ele é muito pequeno em relação à distância do objeto que seria o estádio inteiro que a gente quer iluminar, né? Então a gente diz que ele é uma fonte pontiforme. E quando que é uma fonte extensa? Fonte extensa é quando as dimensões do objeto que eu quero iluminar não são desprezíveis, né? Frente à fonte de iluminação. Então, por exemplo, essas lâmpadas que a gente tem no quarto, né, que são compridas assim, num quarto ou numa sala de aula, né, na nossa sala de aula do UFC, todas são essas lâmpadas aí fluorescentes, né, fluorescentes. Então, elas são fontes de luz extensas, porque elas são compridas, né, elas têm um tamanho relevante frente ao ambiente que elas querem iluminar. Então, elas são consideradas fontes extensas. Tá? Que mais aí de fonte extensa? Bom, até mesmo se eu pegar uma lâmpada para iluminar uma caixa de papelão, essa lâmpada, né, nessa situação pode ser considerada uma fonte extensa também. Então, muito cuidado aqui quando a gente for, de repente, falar do que é uma fonte pontiforme ou fonte extensa, que, como eu falei, são conceitos relativos. Depende do tamanho da minha fonte e da distância até o objeto o qual eu quero estar iluminando. Né? Então, mas de modo geral, se você tem uma fonte de luz muito pequena, a gente vai dizer que ela é uma fonte pontiforme, e se ela é uma fonte de luz grande, ela é uma fonte extensa. Tá? Generalizando aqui. Bom, todo o nosso estudo que nós vamos fazer de óptica geométrica vai ser considerando que a luz se propaga em linha reta. Ah, professor, mas isso é meio óbvio. Sim, é meio óbvio. Que bom que é meio óbvio. E se isso é óbvio, é porque essa situação é o que a gente encontra no nosso cotidiano, no dia a dia. Mas imagina, se no nosso dia a dia a gente percebesse a luz fazendo curva, a gente não ia perceber sombra nenhuma, por exemplo. Não ia existir formação de sombra, talvez. Né? Então, o fato da luz percorrer em linha reta, você consegue perceber bem definido, por exemplo, sombras de objetos, né? Porque a luz se propaga em linha reta. Tá? Bom, só que a gente diz que a luz se propaga em linha reta sempre que ela está atravessando um meio homogêneo ou transparente, porque se o meio for um meio difuso, ela pode desviar a luz, a direção que ela está percorrendo, tá? Esse meio aí, beleza? Então a luz se propaga em linha reta sempre que ela está atravessando um meio homogêneo e transparente. Beleza, mas então vamos definir o que podem ser esses tipos de meios aí. O tipo de meio, o que é homogêneo? Né? Então, um meio homogêneo é um meio que apresenta as mesmas propriedades em toda a direção. Então, se eu pegar um pedaço de vidro, que a luz quer atravessar ele, por exemplo, se esse vidro for homogêneo, ele vai atravessar a luz praticamente ali, né, no vidro, ali, sei lá, uma incidência normal, perpendicular ao vidro, ela vai atravessar o vidro sem sofrer desvio nenhum. Tá? Porque o vidro, nessa situação, a gente está assumindo aí que ele é homogêneo, tem todas as mesmas propriedades em qualquer direção que eu pegar desse vidro aí. Bom, que tipos de meios que existem? Então, meios transparentes, translúcidos e opacos. Então, transparente é o nosso senso comum mesmo. Então, o ar é um meio transparente, a água pode ser um meio transparente, né? Se a gente tem uma camada de água pouco espessa, ela é considerada transparente. O vidro também, se não for um vidro muito espesso, né? Imagina um vidro de janela, aí é um vidro transparente para a gente, né? Porque ele é um vidro fino. E etc. Então, meio transparentes podem ser esses tipos de exemplos que eu dei, por exemplo. O meio translúcido é aquele meio que é meio fosco, né? Então, um papel de seda, né? Papel de seda, o vidro fosco, papel vegetal, por aí vai. Ou seja, esses materiais em que você não consegue observar do outro lado desse material a formação da imagem do teu objeto com muita clareza, né? Ele fica meio fosco, meio ofuscado. Tá? Esses são os meios translúcidos. Porque o que está acontecendo nesses meios? Eles não são homogêneos, então a luz sofre vários desvios ali ao passar por esse meio,
né? Ou não são transparentes também, tá? Muito transparentes, né? E tem os meios opacos, que são aqueles meios que não permitem de maneira alguma a luz atravessar. Por exemplo, a parede é um meio opaco, né? Então ninguém consegue me enxergar do outro lado da parede, por exemplo. Então ela é um meio opaco. Tá? Uma mesa refletindo, uma mesa de madeira, né? Ela é um meio opaco também. Então eu não consigo observar a minha mão por baixo de uma mesa de madeira, né? Então esses são alguns exemplos e algumas, vamos dizer, definições básicas que vão nortear o nosso estudo. Então, prosseguindo. Vamos começar a definir, a partir dessas definições básicas, o que a gente entende na física, uma definição, o que é sombra e o que é penumbra. Bom, sombra vocês vão dizer que é muito básico, né? Eu acredito. No dia a dia de vocês verificam que existe sombra, né? E penumbra, talvez alguns de vocês nunca tenham escutado esse termo. Então vamos definir exatamente na física o que é uma sombra e o que é uma penumbra. Para isso, eu estou assumindo aqui uma situação A, em que eu tenho uma caixa aqui fechadinha, né? Imagina que ela está toda fechada e uma lâmpada aqui dentro, qualquer, em que eu faço um pequeno furinho nessa caixa, um furo minúsculo ali de alfinete, por exemplo, e que vai sair luz dessa lâmpada somente por esse pequeno furinho, né? Então, como esse furinho aqui é muito pequeno, a gente pode dizer que a luz está saindo dele, e isso aqui é uma fonte pontual. Por mais que a lâmpada seja um objeto extenso, por onde está saindo luz é um pontinho. Então a gente está dizendo que essa região aqui é vamos dizer, uma fonte de luz pontual. E quando essa luz sai pelo furinho, ela sai para tudo que é lado, né? Eu representei aqui só alguns feixes, né? E alguns desses feixes, tem um objeto aqui na frente, né? E alguns desses feixes aqui vão passar exatamente pela borda desse objeto. E outros que estão vindo bem na direção do objeto vão bater nele e não vão passar, vão ser refletidos, espalhados, por aí vai. Então dá para observar bem fácil aqui que esses feixes que passam tangenciando o objeto, atrás do objeto acaba formando uma região aqui sem luz nenhuma, em que não bateu luz nenhuma nessa região, né? Então essa região aqui, que formou uma sombra lá na parede, nesse anteparo, essa região que não tem presença de luz alguma, essa região é chamada de sombra. Beleza? Então a sombra é a região em que não tem luz nenhuma, você veria totalmente preto, escuro. Tá? Isso é a sombra. A sombra provocada por essa fonte de luz aqui. Tá? Bom, toda essa região que está aqui atrás do objeto, em que não tem luz nenhuma, tá? É chamada de cone de sombra. Aqui então a sombra projetada, e essa região sem luz nenhuma, região com ausência de luz, é o cone de sombra. Bom, vamos ver agora como é que fica para um objeto, né, quando a gente tem uma fonte de luz extensa. Então veja, é o mesmo objeto, a mesma luz, né, só que agora eu fiz aqui a mesma lâmpada, fiz um buraco grande nessa caixa, deixando passar bastante luz. Então a gente tem em toda essa região aqui, saindo da caixa, um monte de pontinho, vamos dizer assim, né, que compõe, vamos dizer, a luz saindo dessa caixa, né? Eu tenho vários pontinhos aqui na frente dessa lâmpada, por onde sai luz. Então agora aqui a gente já tem uma fonte extensa, não é mais uma fonte pontual. Então observe o seguinte, se eu vou pegar os extremos aqui por onde está saindo próximo dessa caixa, né? Então vai ter luz que, um feixezinho de luz que vai estar saindo por cima aqui, ó, tangenciando o objeto, um outro também sai dessa região passando por baixo. Mesma coisa aqui para a parte inferior, um feixe de luz que passa por cima e outro por baixo. Então dá para perceber aqui na nossa figura que vão ter regiões em que vai bater um pouquinho de luz e outra região em que não vai bater nada de luz. Então essa região aqui que não vai bater nada de luz, a gente já conhece, a gente chama de sombra projetada. E a região ainda que bate um pouquinho de luz é chamada de penumbra. Tá? Uma região iluminada um pouco mais fraca, uma sombra fraquinha, vamos dizer assim. Tá? Bom, professor, mas no dia a dia a gente tem penumbra? De fato, no dia a dia, galera, a maior parte, vamos dizer, das sombras que a gente enxerga no dia a dia é penumbra. Né? Quando você está na praia, por exemplo, embaixo do guarda-sol, você tem a sombra projetada do guarda-sol devido à fonte, o sol, né? O sol ali provoca, enfim, então o guarda-sol provoca uma sombra no chão, né? Só que você está enxergando a areia. Né? Claro, por que você está enxergando a areia? Porque está vindo luz de outras regiões também ali, né? Da própria outra areia que está refletindo
no guarda-sol por dentro e reflete de volta para a areia, e tu enxerga e volta para os seus olhos, né? Então tem fontes vindo de outro lugar que fazem você enxergar o chão também. Né? Então não é uma região totalmente sem luz. Então o correto seria chamar ela de uma região de penumbra, talvez. Tá? Mas isso, claro, é só uma definição física, a gente não vai se preocupar muito com isso no nosso estudo, tá? Mas é só para a gente entender que sim, existe uma diferença entre sombra e penumbra. Tá legal? Então vamos tocar. Essa explicação básica de sombra e penumbra já vai ser útil para a gente conseguir entender, por exemplo, a formação de eclipses, né? Os famosos eclipses solares e eclipses lunares. Então vamos dar uma entendida nisso, né? Ver qual é o princípio físico, a explicação física que permeia, né, o entendimento do funcionamento de um eclipse solar ou lunar. Então vamos ver primeiro o eclipse solar. Para que ocorra o eclipse solar, necessariamente os astros, Sol, Lua e Terra, tem que estar nessa sequência aí. A gente tem que ter o Sol, entre o Sol e a Terra tem que estar a Lua. Em que momento, que fase da Lua que isso ocorre? É sempre na Lua nova, que é durante o dia, Lua nova que aparece durante o dia, né? Ela não aparece à noite. Claro, por que tem que ser então na Lua nova, que é durante o dia? Porque a Lua nova está girando, a Lua está girando ao redor da Terra, ela vai aparecer entre o Sol e a Terra. E aí vai aparecer uma sombra projetada da Lua na Terra. E essa sombra projetada, então, vai ser uma região na Terra que não vai ter presença de luz alguma. Né? Ou seja, a Lua, né, eclipsou o Sol, né, e por isso forma uma região aqui, para quem está nessa posição da Terra, que eu estou marcando com o mouse, não conseguiria enxergar mais o Sol. Né? Isso seria o nosso famoso eclipse solar. Quem está na região de penumbra, quem está nessa região aqui da Terra, onde pega um pouquinho de luz ainda, essas pessoas estariam enxergando o eclipse parcial do Sol. Ou seja, durante o dia a Lua ia vir, ela ia aparecer um pouquinho na frente do Sol, né? E depois o Sol ia continuar andando, né? E depois ela ia sair da frente do Sol, nem ia chegar a tapar o Sol todo. Tá? E essas pessoas então iam ver um eclipse parcial. Por isso que a Terra ia estar só sofrer uma leve, vamos dizer, escurecimento. Enquanto quem está na região total de sombra estaria numa noite de verdade. Né? Bom, o fato é que o eclipse solar é um fenômeno muito raro e se ocorrer, o eclipse solar total, ele é muito raro de ocorrer numa única região da Terra, né? Então, normalmente, quando tem eclipses solares assim ocorrendo, se alguém quer ver, vai ter que viajar para esse país aí, né? Vamos dizer assim, ou para o local onde está ocorrendo, porque não é comum ocorrer, não ocorre todos os anos o eclipse solar, né? Só para vocês terem uma ideia, a região de sombra em que ocorre o eclipse solar na Terra, sempre que ocorre, é da ordem de 2 km de raio, então é uma região muito pequena. Tá? Se eu não me engano, tá, gente, faz muito tempo, acho que 1993, alguma coisa assim, teve um eclipse solar total que ocorreu aqui no Brasil, e ele foi quase que eclipse solar total aqui na região de Santa Catarina. Tá? De fato, na época eu morava até em Florianópolis e a gente presenciou isso aí. Então, de fato, durante a noite, durante o dia, percebeu-se que ficou quase noite mesmo, quase totalmente escuro. Tá? Porque foi quase um eclipse total perfeito. Bom, já o eclipse lunar só inverte a ordem, né? A gente vai ter Sol, Terra e Lua. Então, observa que nessa condição, ó, Sol, Terra e Lua, a Lua vai estar dentro do cone de sombra da Terra e aí ela vai sumir durante a noite, né? E esse eclipse lunar, ele sempre ocorre quando a gente tem a fase da Lua cheia, tá? Então, imagina, vai ser uma noite de Lua cheia, aí de repente a Lua entra no cone de sombra da Terra e aí ela some por alguns minutos e depois volta a aparecer. É isso que ocorre, tá? Então, o eclipse lunar ele é muito mais comum de ocorrer do que o eclipse solar. Óbvio, né? Veja, o tamanho do cone projetado de sombra da Terra sobre a Lua é muito maior do que o cone de sombra projetado da Lua sobre a Terra. Então, obviamente, é muito mais fácil de ocorrer o eclipse lunar. É bem comum, né? Então, vamos dizer, ao longo da vida de todo mundo, aí a gente deve ver talvez uns 10 eclipses lunares aí, tá? Certamente. Tranquilo?
Bom, algumas outras definições que vão ser úteis ainda para os nossos estudos, né? A gente já sabe que a luz se propaga em linha reta, isso permite a gente conseguir definir o que é sombra, o que é penumbra. Eu vou definir mais alguns tipos de feixe de luz que vão ser úteis para a gente. Tá? Então, o primeiro tipo de feixe de luz, vou chamar de feixe de luz divergente. Por que tem esse nome? Porque a partir de uma fonte de luz qualquer, uma fonte pontual, os feixes de luz saem dessa fonte, eles divergem dessa fonte. Né? Por isso que eles recebem o nome de feixes divergentes. Eles divergem aqui, né, radialmente. Né? Imagina que você tem uma esfera que é assim, e esses feixes de luz têm a direção radial, né, divergindo radialmente. Outro tipo de feixe de luz é o inverso, é um feixe de luz convergente. Então imagina todos os feixes de luz indo para um único ponto. Então esses feixes de luz a gente diz que eles estão convergindo, então seriam feixes de luz convergentes. Como é que você pode conseguir um feixe de luz convergente na prática? Né? Uma maneira bem simples é com uma lupa. Né? Talvez muitos de vocês já brincaram com uma lupa na vida, mas se você aponta para o sol, né, uma lupa ali, é possível, por exemplo, você queimar um papel, queimar um pedacinho de madeira e por aí vai. Por quê? Você está pegando o feixe de luz que vem do sol, vai passar pela lupa e vai convergir para um único ponto. Tá? Ou seja, você concentra toda a energia solar que está vindo do sol num único ponto. E aí você consegue queimar alguma coisa. Um outro tipo de feixe de luz que a gente vai definir aqui são feixes de luz que são paralelos entre si. Então o nome já diz tudo, né? Todos os feixes de luz aqui são paralelos entre si, né? Eles não estão indo um ao encontro do outro e nem se separando. Eles não estão convergindo e nem divergindo. Eles estão todos andando paralelamente um em relação ao outro. Tá? Bom, onde é que tem esse tipo de feixe de luz? Normalmente você consegue produzir sinteticamente esse tipo de feixe de luz. Imagina você ter um monte de caneta laser, você pode alinhá-las todas para ter feixe de luz assim, por exemplo. Né? Mas a gente considera, por exemplo, que os feixes de luz solares que chegam na Terra, os feixes de luz do Sol que chegam na Terra, eles são praticamente paralelos entre si. Por que a gente pode fazer essa consideração, tá? Que os feixes de luz que chegam na Terra são paralelos entre si? Vamos entender isso aí. Então, imagina que é o seguinte, ó, que eu tenho aqui assim o Sol, e aqui assim, claro, né, gente, não está em escala isso aqui, tá? E aqui assim a Terra. Isso é o seguinte, o Sol manda luz aí para tudo que é lado, né? Vai ter uma frestinha de luz aqui que vai estar vindo em direção à Terra aqui, ó. Sacaram? Então observe que esses feixinhos de luz estão vindo em direção à Terra, eles são praticamente paralelos entre si. Não são perfeitamente paralelos, né? Tem um ângulo de abertura muito pequeno, né? Que é desconsiderável para toda a finalidade prática que a gente quer aqui, uma vez que o Sol está muito distante da Terra, muito mais do que essa escala que eu criei aqui, né? Então, quanto mais distante, esses feixes vão parecer estar chegando mais paralelos ainda na Terra. Que para todo fim prático aqui, para a finalidade prática que a gente quer, a gente vai assumir como sendo verdade que os feixes de luz solares que chegam na Terra, eles chegam paralelos entre si. Eles são praticamente paralelos e a gente vai assumir que são paralelos para conseguir resolver os nossos problemas aqui. É uma aproximação muito boa e que representa muito bem a realidade, tá? Então a gente vai assumir isso como sendo verdade. Bom, uma aplicação bem bacana, que dá já para a gente entender, simplesmente sabendo que os feixes de luz se propagam em linha reta, né? É entender a formação de imagem em câmeras escuras, né? Câmera ou câmara escura de orifício. Tá? Onde é que existe uma câmara ou câmera escura de orifício? Por exemplo, câmeras fotográficas. Né? O que a câmera fotográfica faz? Quando você aperta o botão para bater a foto de uma câmera fotográfica, ela abre o obturador rapidinho, entra a luz e ele fecha de novo, né? E esse feixe de luz aí vai ser projetado lá no filme. Antigamente era filme fotográfico, né? E marca o filme fotográfico. É assim que ocorre. Daí ocorre uma reação ali, né, de luz com a química do filme e fica registrado a imagem ali, né? Bom, hoje em dia não é assim teu celular. É a mesma coisa ainda. Só que ao invés de ter um filme fotográfico aqui no fundo, na hora que você abre o obturador, o que tem aqui é uma CCD, um dispositivo cheio de transistor que faz o papel do que seria o filme fotográfico.
Tá? Então a luz vai bater lá na tua CCD e vai ficar registrada a imagem. É isso. Então vamos entender como é que a imagem fica registrada. Então imagina aqui que a gente tem um objeto qualquer de tamanho AB, ele está sendo iluminado por uma fonte qualquer e refletindo luz aí para tudo que é lado, como qualquer objeto, né? Então essa seta aí todo mundo está enxergando em casa, essa seta verde, né? Então ele está sendo, sei lá, iluminado aí, refletindo luz e essa luz vai para o olho de vocês, tá? Mas também tem feixe de luz que está vindo nessa direção aqui, né? E não está indo para a direção do nosso olho, né? Está vindo para essa direção, vai passar pelo furinho, né, da caixa, certo? Esse furo da caixa aqui é muito pequeno, então nessa direção aqui desse feixe de luz só vai passar esse feixe de luz, não tem como passar o outro, né? O furo é muito pequeno. E na direção de baixo da caixa também vai passar outro furo. Claro, se eu pegar posições intermediárias aqui, ó, deixa eu pegar um feixe daqui assim, também vai passar pelo furo da caixa e vai bater lá no fundo, né? Um outro feixezinho vai fazer aqui assim, né? E a gente vai conseguindo projetar todos os feixes de luz que estão saindo do objeto, vão bater lá no fundo da caixa de alguma maneira, né? Então veja o seguinte, olha só que interessante, a ponta da setinha que está aqui em cima, ela acabou indo parar lá embaixo na caixa. E a base do nosso objeto, que é essa seta, foi parar lá em cima. Se eu fizer essa projeção aqui para todos os outros pontinhos do meu material que estão refletindo luz e vão passar pelo buraco dessa caixa, a gente vai ver que vai formar uma imagem maior lá no fundo da caixa e invertida, né? Então, se eu colocasse aqui um filme fotográfico, você ia conseguir revelar essa foto, né? E de fato tem, se vocês procurarem até, tem como fazer isso, tá, gente? Se vocês procurarem ali no YouTube, põe lá Manual do Mundo, câmera escura, tá? Vocês vão descobrir o videozinho que o Iberê, né, do Manual do Mundo, ele faz sobre essa atividade aí. Bom, outra coisa legal é que a gente consegue prever até, consegue perceber que se aumentasse a profundidade da caixa, obviamente o tamanho dessa imagem ia dar maior ainda, né? Só que certamente a imagem ia ficar mais apagada, porque está entrando a mesma quantidade de luz e ela estaria se distribuindo numa altura maior. Se eu diminuo a profundidade da caixa, o tamanho da imagem projetada diminui também, né? Então veja, outra coisa que você pode fazer é movimentar o objeto. Se eu colocar ele mais próximo da caixa, colocar esse objeto mais próximo, obviamente a imagem formada vai ser maior também. Se eu afastar o objeto, a imagem formada vai ser menor. Então veja, existe alguma relação aí entre a profundidade da caixa, que eu estou chamando de pelinha, e a distância que o objeto está da caixa, que eu estou chamando de P, né? E a gente pode achar essa relação entre a distância do objeto à caixa, a profundidade da caixa, tamanho do objeto e tamanho da imagem, simplesmente por uma semelhança de triângulos. Nota que esses triângulos aqui, ó, que eu estou traçando com o mouse, eles são triângulos semelhantes, né? Eles possuem os mesmos ângulos. Para vocês que já devem ter estudado semelhança de triângulos, né, a gente pode comparar lados. Então, o que eu estou fazendo aqui nessa equação? Estou pegando o tamanho do objeto e dividido pela altura do triângulo. Então, o tamanho do objeto é AB, a altura do triângulo é P. Vai ter que ser igual à altura da imagem dividido pela altura desse triângulo aqui. Então, a linha B' sobre P'. Então, veja que é uma relação matemática que permite a gente prever qual vai ser o tamanho da imagem projetada em função do tamanho do objeto, que a gente consegue medir com uma trena, da distância do objeto até o furo da caixa, que a gente mede com uma trena, e com a profundidade da caixa, que também é possível medir com uma trena. Certo? Então, assim funciona, vamos dizer, eu consigo descrever qual vai ser o tamanho da imagem. Quando você utiliza uma câmera fotográfica, obviamente a imagem registrada, né, no nosso dia a dia com uma câmera fotográfica, ela é sempre menor do que o tamanho original, né? Então, você vai bater a foto de uma montanha, né, não está o tamanho da montanha inteira aqui, né? Você vê a montanha com um tamanho pequeno. Por quê? Tua montanha está muito distante, né? E a profundidade da tua câmera escura no celular é ridiculamente pequena, né? É simplesmente a distância da lente até o sensor, o teu CCD. Tranquilo? Então, como a distância vai ser muito pequenininha também, né? A imagem vai acabar sendo projetada. O objeto está muito longe, a imagem vai ser projetada bem pequenininha, né? Lembra, quanto mais próximo o anteparo aqui tiver do furo, menor vai ser o tamanho da imagem, né? Beleza, gente? Isso aqui é chamado, então, de câmara escura de orifício. Com essa equação, a gente consegue prever qual vai ser o tamanho da imagem,
ou mesmo correlacionar esses 4 parâmetros aí, né? Por exemplo, o problema podia pedir para você assim, qual tem que ser a profundidade da caixa para que o tamanho da imagem seja 5 vezes maior que o tamanho do objeto, né? E ele te dá essa distância aqui e te pergunta então qual vai ser a profundidade da caixa. Então seria um tipo de problema, beleza? E você conseguiria resolver com essa equação. Deixa eu mostrar para vocês aqui um vídeo do Iberê desse cinema na caixa aí, para mostrar que dá, foi o vídeo que eu falei para vocês verem, né? Mas de fato eu tinha aqui. Então, para mostrar para vocês que realmente dá para projetar uma imagem lá no fundo de uma caixa assim, né? E vocês vão ver que a imagem também é de cabeça para baixo. Então, eu vou passar um pouquinho rápido aqui, tá? Só para a gente entender o experimento. Então, o que o Iberê fez? A parte mais importante é fazer um furo no meio da caixa. Esse furo tem que estar... Então, o que ele fez? Ele fez um furo na caixa, né? Por onde vai passar a luz. Ele vai colar uma folha por dentro da caixa, que é onde ele estima ali que a imagem vai ser projetada. Tá? Então, vamos lá. Ele colou a folha e agora vai sair na rua e vai entrar na caixa para ver a imagem formada lá dentro. Então aqui, isso aqui seria por um, né? Tá entrando luz por essa caixa, lá no furinho que ele fez, e a imagem está sendo projetada de cabeça para baixo. E olha que legal, né? Ele consegue ver a imagem colorida, né? Ou seja, toda a luz está vindo lá de fora da caixa, está passando pelo furinho, sendo projetada, e você vê a imagem formada perfeitamente ali. Deixa eu aumentar o som aqui. Ver as pessoas de cabeça para baixo. Então a imagem é formada de cabeça para baixo e invertida lateralmente também, tá? Uma explicação que ele está dando que é a mesma que eu dei para vocês. Vamos entender o que aconteceu dentro dessa caixa? Para começar, o nome dessa experiência é câmera escura ou câmara escura. E ela funciona exatamente do mesmo jeito que uma câmera fotográfica. Esse furo aqui é como se ele fosse a entrada de luz da câmera, onde fica a lente. E a luz é projetada nesse papel branco, que na sua câmera é o CCD, é o sensor da câmera, e nas câmeras antigas é o filme que ficava aqui. E por que eu coloquei aquela sainha embaixo? Aquela sainha de pano é importante porque ela não deixa entrar nenhum tipo de luz. Bom, outra coisa que é importante é que existe uma relação aqui, né, com o furo. Quanto maior o furo, legal, vai passar mais luz, vai ter uma imagem mais clara formada aqui no fundo. Entretanto, a imagem vai ficar mais embaralhada, mais fora de foco. Então existe um jogo aí, né? Você tem que conseguir fazer nessa caixa um furo pequeno, muito pequeno, te dá uma imagem muito nítida, mas com pouco brilho. Um furo muito grande não te dá uma imagem muito nítida, mas vai te dar bastante brilho. Tá? Obviamente, existem outras maneiras de contornar esse tipo de problema, tá? Que pode ser com lente de verdade, né? E porque até isso aqui é uma câmera simples, escura, né? Sem lente por enquanto, né? O que a gente está estudando aqui. Bom, gente, essa é a introdução sobre ótica e nossa próxima aula aí eu vou gravar para vocês, vai ser espelhos planos e depois a outra aula sobre espelhos esféricos. Até a próxima.